Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que buscamos estudar os ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos ver do livro A Boa Nova, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, trazida pelo espírito Humberto de Campos, que é o irmão X, a mulher e a ressurreição. Vamos recordar aquela manhã, não é, de domingo, em que Maria de Madalena traz a notícia mais alegre que a terra já recebeu. Porque os discípulos, os seguidores de Jesus, estavam todos muito tristes, até perdidos, sem entender tudo o que havia acontecido. Quando ela vem e traz a grande notícia. Mas vamos ver a forma como Humberto de Campos nos traz. As águas alegres do Tiberíades se aquietavam lentamente, como tocadas por uma força invisível da natureza, quando a barca de Simão, conduzindo o Senhor, atingiu docemente a praia. Simão é o Pedro, né? Simão Pedro. As águas alegres do Tiberíades recebe vários nomes, né? Porque a região chama-se Tiberíades. Então, o mar da Galileia são essas águas alegres que ele se refere aqui do Tiberíades, né? É esse mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um grande lago, tão grande que produz ondas, e na época de Jesus, muito mais ondas do que agora. O velho apóstolo, abandonando os remos, deixava transparecer nos traços fisionômicos as emoções contraditórias de sua alma, enquanto Jesus o observava, adivinhando-lhe os pensamentos mais recônditos. Que tens tu, Simão? Perguntou o mestre, com o seu olhar penetrante e amigo. Surpreendido com a palavra do Senhor, o velho Cefas deu a perceber, por um gesto, os seus receios e as suas apreensões, como se encontrasse dificuldade em esquecer totalmente a lei antiga para penetrar os umbrais da ideia nova, no seu caminho largo de amor, de luz e de esperança. Mestre, respondeu com timidez, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Conhecendo por antecipação o pensamento do pescador e observando os seus escrúpulos em lhe atirar uma leve advertência, Jesus lhe respondeu com brandura: quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Entretanto, tornou o apóstolo respeitosamente, os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas. Observando os nossos costumes, Senhor, é que temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades. Então, Simão Pedro estava temeroso com a reputação de Jesus, com o que os doutores da lei, como eles entenderiam tudo isso, isso porque ele também não estava entendendo esse carinho com que Jesus recebia a todos, né? E recebia essas mulheres que haviam passado por situações tão delicadas quantas vezes na vida e se encontravam na condição das chamadas as decaídas da vida, né? E em tempos em que
era muito fácil, por não ter outras oportunidades, a mulher não encontrar um outro caminho para a sua sobrevivência. Mas Jesus as acolheu com muito carinho e as que o procuraram ouviam dele: vá e não peques mais, para que o mal maior ainda não lhe suceda. Tantos outros também ouviram essa mesma lição. Lembrando aquele dia, saindo um pouco do texto, só para um parênteses, lembrando aquele dia em que ele estava nas areias, né? Porque a terra é arenosa. Então ele estava assim agachado e trouxeram uma mulher casada, por isso que fala-se adultério, né? Que tinha sido pega em adultério. E eles vêm trazê-la. Por quê? Com todo prazer trouxeram, porque eles queriam ver a reação de Jesus. Porque se ele mandasse lapidar, como era a lei judaica que mandava lapidar, ele estaria comprometendo a lei do amor que ele estava trazendo. Se ele se colocasse contra a lei judaica, ele estava criando uma situação muito delicada, porque ele mesmo dizia: não vim derrogar a lei, mas dar cumprimento. Então, o que ele faz? Ele continua escrevendo na areia e ele fala para ela. Aliás, antes de se dirigir a ela, ele fala para aqueles homens que estavam todos aguardando a reação dele. Ele diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E no Evangelho nós encontramos que um a um foram se retirando, começando pelos mais velhos. E Jesus continuava a escrever. Quando todos se afastam, ele se volta para essa senhora, essa jovem senhora, e diz: mulher, alguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Então vá e não peques mais, para que o mal maior não lhe suceda. Então, eram assim os ensinamentos de Jesus. E, como estamos vendo aqui no texto, Pedro estranhava tudo isso, porque ele ainda era um homem que trazia o judaísmo muito forte dentro dele, naturalmente. Então, essa adesão completa aos ensinamentos de Jesus resultou de um processo de convivência, de aprendizado, de um esforço imenso de Jesus para ensinar, educar a esses discípulos, prepará-los, né, para a continuidade. Mas Jesus responde então a Pedro: não temas por mim, Simão, porque eu venho de meu Pai, e não devo ter outra vontade a não ser a de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. Assim falou o Mestre, cheio de bondade, e espraiando o olhar compassivo sobre as águas, levemente encrespadas pelo beijo dos ventos do crepúsculo, continuou num misto de energia e doçura. Mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei, pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outro. Seja pela expressão de sua ignorância, seja pela de seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco, e a mulher sempre sofredora.
O velho pescador recebia a exortação com um brilho novo nos olhos, como se fora tocado nas fibras mais íntimas do seu espírito. Mestre, retrucou altamente surpreendido, vossa palavra é a da revelação divina. Quereis dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? E Jesus então fala para Simão Pedro, uma e outro, quer dizer, a mulher e o homem, são iguais perante Deus, esclareceu o Cristo amorosamente, e as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente, para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento. Está, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens, ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Todos eles são filhos da grande heroína que passa, no silêncio desconhecida de todos. Ela passa, a grande heroína que educou a todos esses homens, passa no silêncio, desconhecida de todos. Muita vez dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano, e nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto que o silêncio é de Deus. Síntese de toda a verdade e de todo o amor. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germen divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será, em todos os tempos, o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Então, é grande o número de mulheres, que fazem parte, que virão a fazer parte de toda essa transformação da humanidade. A mulher, ela é muito intuitiva, a mulher, excetuando casos, evidentemente, estamos falando de uma forma generalizada, A mulher é muito intuitiva, a mulher é mais sentimento, a mulher é mais coração, a mulher é mais emoção. Por isso que se vê um grande número de mulheres na doutrina, trabalhando nas casas espíritas. Predomina grandemente o número de mulheres. Nos últimos tempos tem crescido também o número de homens, mas por muito tempo predominou e ainda predomina o número de mulheres. Antes eram praticamente mulheres, agora temos também homens dedicados que desenvolvem seus trabalhos, porque mesmo em corpos masculinos trazem ali o amor para doar, trabalhando seus sentimentos. Mas continuando, Simão Pedro ouvia o mestre tomado de profundo enlevo e santificado fervor admirativo. Tens razão, Senhor, murmurou entre humilde e satisfeito. Sim, Pedro,
Temos razão, replicou Jesus com bondade, e será ainda à mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Então, é imenso número de mulheres médiuns, temos homens expoentes até, né, dentro da mediunidade, mas o número mais significativo de médiuns é de mulheres. Por isso que Jesus já dizia naquela época que estava reservado à mulher essa tarefa, aos tempos do Consolador. O apóstolo do Tiberíades ouvir as derradeiras palavras do Divino Mestre, tomado de surpresa. Conservou-se, no entanto, em silêncio, ante o sorriso doce do Messias. Muito distante, o último beijo do sol punha um reflexo dourado no leque móvel das águas que as correntes claras do Jordão enriqueciam. Simão Pedro, fatigado do labor diário, preparou-se para descansar, com a sua alma clareada pelas novas revelações da palavra do Senhor, as quais, cheias de luz e esperança divinas, dissipavam as obscuridades da lei de Moisés. 2 dias, o texto dá uma parada no tempo e volta agora com uma finalização em que acontecerá aquilo que nós dissemos, né? Da Maria de Madalena no Campo Santo encontrar a Jesus. Então agora é a parte, primeiro teve todo esse ensinamento, esse questionamento de Jesus, de Pedro, as explicações de Jesus, colocando a mulher no centro desse período de renovação. E vamos ver agora. 2 dias eram passados sobre o doloroso drama do Calvário, em cuja cruz de inominável martírio se sacrificara o Mestre pelo bem de todos os homens. Penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. Quase todos acompanharam, sim, todo aquele drama doloroso porque amavam muito a Jesus, mas tiveram receio. Natural até, porque a situação não estava fácil. Nada fácil, né? Tanto que Pedro, que amava tanto a Jesus, e Jesus havia dito para ele, na última ceia, Jesus fala, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará por 3 vezes. E ele ficou muito ofendido, porque ele disse, jamais te negarei, né? Porque ele amava demais a Jesus. No entanto, o receio, o medo, o contexto muito difícil, fez com que instintivamente ele negasse para defender-se, né? Então eles estavam todos muito machucados e o único que bravamente manteve-se ao lado de Maria, das outras Marias, né? Manteve-se ao lado das mulheres, foi João, corajoso, preparadíssimo, né? Jovem, destemido. Então, ele permaneceu ali ao lado delas. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Não era Jesus, o poderoso Filho de Deus, que consolar os tristes, ressuscitar os mortos, sarar enfermos de doenças incuráveis? Por que não conjurar a traição de Judas com as suas forças sobrenaturais? Por que se humilhar assim, sangrando de dor, nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Então, o emissário do Pai Celestial deveria ser
crucificado entre dois ladrões, então eles não tinham ainda processado tudo isso. Estavam muito tristes, muito tristes. Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada a plano inferior, olvidada a sua exemplificação e a grandeza dos seus ensinamentos. O barco da fé não sossobrara inteiramente, porque ali estavam as lágrimas do coração materno trespassado de amarguras, né? Então, a mãe Maria, tão sofredora, como sofreu, né? Por ver tudo aquilo acontecendo. Então, aqui o irmão X está dizendo que o barco da fé não caiu inteiramente porque lágrimas do coração materno trespassado de amarguras. O Messias redivivo, porém, observava a incompreensão dos seus discípulos. Como o pastor que contempla o seu rebanho desarvorado, desejava fazer ouvida a sua palavra divina dentro dos corações atormentados. Mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. E todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas. Foi então, quando na manhã do terceiro dia, a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Queria ainda uma vez aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Queria uma vez mais contemplar o Mestre adorado, para cobri-lo com o pranto do seu amor purificado e ardoroso. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinava e, sobretudo, aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. Grande transformação a de Madalena. Uma transformação radical. Radical. Ela e Paulo, os dois grandes exemplos de mudança dignada. Mas ela então, porque o Paulo era a rigidez da lei, né, que fez com que ele cometesse os desatinos, uma forma equivocada de entender a Deus, né, a lei. Mas ela teve que lutar contra os arrastamentos das viciações, das paixões. É um grande exemplo. E que mudança, e que amor por Jesus. Então, queria ainda uma vez aromatizar. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara e, sobretudo, aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. Maria Madalena ia ao túmulo com amor, e só o amor pode realizar os milagres supremos. Estupefata por não encontrar o corpo, já se retirava entristecida para dar ciência do que verificara aos companheiros, quando uma voz carinhosa e meiga exclamou brandamente aos seus ouvidos: Maria! Ela se supôs admoestada pelo jardineiro, mas em breves instantes reconhecia a voz inesquecível do mestre e lhe contemplava o inovidável sorriso. Quis atirar-se-lhe aos pés, beijar-lhe as mãos, um suave transporte de afetos, como ela sempre fazia, não é? Como faziam nas pregações do Tiberíades, porém, com um gesto de soberana ternura, Jesus a afastou, esclarecendo: não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que está nos céus. Instintivamente, Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do mestre num transbordamento de lágrimas, de inexcedível ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria. Promessa, né? Porque desde as profecias estava lá profetizado que ele
ressuscitaria ao terceiro dia. Então era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. A mensagem da alegria ressoou então na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. O Evangelho era a verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-lo, porque ele se fez presente em outros momentos também. Outros olhos puderam vê-lo e outros ouvidos lhe escutaram a voz dulçorosa e persuasiva, como nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. A luz da ressurreição, através da fé ardente, do ardente amor de Maria Madalena, havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. É por isso que todos os historiadores das origens do cristianismo param a pena é a caneta, né? Param a pena, assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades para a pregação da Boa Nova e observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia de Jesus, perguntam espantados, como Ernest Renan, numa das suas obras: onde está o sábio da terra, que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? Que recordação emocionante Humberto de Campos, Irmão X, nos traz. É importante que entendamos que nós espíritas temos uma leitura bem diversa daquela que a cristandade de outras religiões professam. Nas outras religiões é entendido que este corpo que se fez presente para Maria de Madalena no Campo Santo, que é o cemitério, quando ela sai ali da gruta do túmulo, né? Túmulo de pedra. O corpo que se fez presente também para os discípulos quando estavam ali fechados, com medo de serem presos, e ele se faz presente. Depois, mais adiante, Maria estava nesse momento ali, em que ela estava junto aos discípulos. Era ela que conseguiu manter ali os discípulos preparados para aquele momento, porque eles estavam tão sofridos, em que Jesus se faria presente. E ela sabia no fundo do coração, porque a fé dela ultrapassava tudo isso e estava mais do que falado que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas explicando melhor então, essa ressurreição é do espírito, ou seja, não é o corpo de carne que sucumbiu com o fenômeno da morte. O fenômeno da morte deixa o corpo sem condições de animar novamente. Não há como um espírito animar um corpo morto. O que se fez presente a ponto de ser visto, ser tocado, inclusive comendo com os discípulos, né? Porque ele faz questão para que os discípulos não pensassem que foi um sonho. Ele parte o pão ali junto deles, se alimentando, para poder ficar marcado que ele realmente esteve entre eles. Porque Jesus
todo esse desfecho que aconteceu naquela sexta-feira foi para permitir essa ressurreição, que é justamente a imortalidade da alma que ficou clara para todos. A imortalidade da alma. Então, entendamos bem, nós espíritas sabemos que não é o corpo de carne, assim como também a sexta-feira para nós não tem o significado que tem para muitos cristãos, porque o Espiritismo ele veio descrucificar a Jesus. Jesus sai daquele madeiro. Não é Jesus numa cruz que o espírita busca trazer para o seu pensamento, e sim Jesus de mãos postas, abraçando a todos nós como ovelhas ainda desgarradas, mas que podemos ouvir o seu convite: vinde a mim, venham para o meu aprisco, porque eu vos aguardo. Então, essas questões, né? Essas questões que a cultura, né? A cultura que pegou lá do passado, a colheita, a abundância do tempo das colheitas, então tem ali os ovos, né? Que eram ali as festividades com que os pagãos brindavam ali, aquela colheita farta. Então, todos esses símbolos que foram importantes na época, sabe Deus por quê, foi vindo para a cristandade, né? E com o tempo, na França, mais recentemente, acho que 1800, os ovos, que eram feitos de outra forma, eram ovos mesmo, acabaram se transformando em ovos de chocolate. Então, são enxertos que foram se introduzindo numa data tão maravilhosa, assim como também o Natal, que foi sendo enxertado por Papai Noel, presentes e presentes, não é? Então, e tudo isso desfigura, descontextualiza, tira o foco do que realmente importa. Jesus, nosso pastor, nosso mestre, o guia da humanidade. Reflitamos muito e que fiquemos em paz.